Olha, o Ciro Gomes diz que Sérgio Moro faz de tudo para esconder a sua incompetência. Traz o vídeo e a gente comenta. Por favor, vamos ver. É o caso, e é um inimigo da República que tem que ser mencionado. Peço a sua paciência e compreensão, mas é o caso do notório Sérgio Moro, de glória efêmera como juiz e agora candidato a se derreter em contradições, mentiras e despreparo. Como juiz, semeou nulidades, denunciadas por mim na data, não agora, ao devido processo legal que desrespeitou completamente. Como candidato, está propondo, vejam os brasileiros, a criação de uma esdrúxula corte anticorrupção que agiria da forma autoritária como ele agiu e que se submeteria à tutela estrangeira, como ele se submeteu. Seria um tribunal de exceção que violaria cláusulas pétreas da Constituição e que só foi instituído no mundo em regimes autoritários como o nazista. No fundo, Moro faz de tudo para esconder a prova cabal do seu fracasso, da sua parcialidade e da sua incompetência. O fato de ter contribuído, reparem bem, ao mesmo tempo para a eleição de Bolsonaro, ao tirar Lula da disputa em 2018, e de Lula estar apto a concorrer, porque como juiz parcial transformou um processo técnico em panfleto político. Aqui eu estou denunciando com especial preocupação, como tentei fazer lá atrás com Bolsonaro, ante o silêncio omisso e conivente de muitos que hoje falam mal do Bolsonaro. Quando eu denunciava que o Bolsonaro era um falso moralista, poucos quiseram ouvir e me condenavam pelas minhas denúncias. Eu agora estou tentando advertir que há um inimigo da República, não um adversário político, tentando subtrair a liberdade do povo brasileiro. Ok, vou começar o comentário com o Moisés. Por favor, Moisés. O Ciro Gomes, ele já teve a minha simpatia. E acho que até meu voto, né? Que o Ciro Gomes é eterno candidato a presidente. Mas o Ciro Gomes, de um tempo para cá, vem mostrando um desequilíbrio muito grande para quem deseja ser o chefe maior da nação. Vejamos, ele disse que receberia o Moro na bala. Quando o irmão dele pegou um trator, que tinha policiais, pai de família e mães de família protestando, o irmão dele mandou o trator em cima dos pais de família que protestavam por aumento de salário lá no Ceará. Ele respaldou toda a ação do irmão dele, dizendo que faria a mesma coisa. Ciro Gomes disse que pastores deveriam ser presos e padres na pandemia. Então, com esse tipo de discurso, com esse tipo de ódio no coração, é um camarada que arrota demais, não está conseguindo passar de 4%, 5%. O próprio partido e alguns senadores e deputados do partido dele já pensam em abandoná-lo, porque o Ciro Gomes adotou uma teoria de falar grosso, de gritar com todo mundo, um perfil de coroné lá do interior do Nordeste. Ok, Samuel. Olha, eu particularmente não tenho procuração para fazer a defesa do Ciro Gomes, mas convenhamos, entre ele e o Bolsonaro, o Ciro Gomes está a anos-luzes na frente do Bolsonaro no que diz cordialidade, preparo técnico, científico, oratória, conhecimento da economia, do Estado brasileiro e etc. Agora, a única dificuldade do Ciro Gomes é que ele ainda não percebeu que nem todas as pessoas são inteligentes como ele. É público notório, uma pessoa que chega aos 23, 24 anos, dando aula em Harvard, é porque é uma pessoa diferenciada, né? Mas aí Samuel, só um minutinho da tua fala, Samuel. Mas com essa fala que tu tá falando aí, tu tá respaldando, daqui a pouco, nessa mesma entrevista, ele disse que o Lula é um farsante mentiroso. Não, então, com essa fala, tu respalda essa fala dele. Tá. Lula é farsante e mentiroso, no mesmo vídeo. Vamos botar só esse então... Aí quando for, eu vou explicar. Tá. E aí ele é uma pessoa, pessoal, assim, sem paixão aqui, meu voto é do Lula, já, sem estar decidido no primeiro turno. Porque eu creio que ele tem mais consciência para tirar o nosso povo dessa linha da pobreza, da extrema miséria. Agora, convenhamos aqui, se o Ciro Gomes estivesse disputando uma eleição na França, né, num país mais civilizado, onde as pessoas não fossem tão negacionistas e não tivesse esse sentimento de amor, né, ao culto à pessoa, seja o Lula ou o Bolsonaro, certamente ele seria um candidato muito competitivo. Agora, enquanto ele continuar com essa fala e o Lula estiver vivo, disputando a eleição, ele sempre vai ser coadjuvante. E nesse sentido, quando ele fala das aberrações, arbitrariedade, desmando, no tocante ao ex-juiz Moro, é a mais pura e genuína verdade. Tanto é que o STF veio, chancelou e suspendeu todos os efeitos das decisões do ex-juiz Moro. Ok, bom, prepara para mim, por favor, Josinélio, para falar. Josinélio, vai falando, eu vou pedir para você, mande seu Pix, já vou aqui consultar para ver como é que está o resultado. Josinélio, por favor.
O Moisés falando que num passado não distante ele achava que, eu acho que o Moisés não é velho, né? Acaba novo ainda, então não é um passado distante. Que ele admirava o Ciro e achava ele inteligente, e agora ele descobriu que o Ciro ele é descontrolado e tal. Rapaz, Moisés, na verdade, a esquerda em si, ela é muito bravateira, né? Todos eles têm o dom da oratória, fala bem. E é exatamente essa forma de falar, de usar o dom que tem, é que engana o povo. Você vê que o Ciro ele coloca as palavras tudo no lugar, tudo bonitinho, parece um cara intelectual. Mas vá lá, observa o nível de política, o comportamento do Ciro, que você vai ver que é um cara descontrolado, tanto emocionalmente em todos os aspectos. Então não tem como você dizer que é questão do Ciro. Esse problema está na esquerda. Aí os caras dizem que Bolsonaro é descontrolado. Vamos lá, meu irmão. A gente tem um presidente da República que o povo ama, respeita, e a gente encontra aí algumas pessoas da esquerda xingando o Bolsonaro, mas coloca o Ciro na rua para ver se o povo vai abraçar ele, se vai, né? O Ciro é um bravateiro, enganador, é igualzinho o Lula. Essa é a verdade. Ok, vamos ouvir agora o Jesuíno, por favor. Jesuíno, por gentileza. Não, a questão do Ciro Gomes, ele é uma pessoa intelectual, sim, a gente não pode negar, como bem disse aqui o Samuel, é advogado, tem informações de economia, o cara... Só que o trato dele, quanto se refere ao coronelismo, ele é muito, sabe, aquele que manda, quer fazer e acontecer, e o Brasil está cansando desse tipo de pessoa. A gente quer ações positivas que possam trazer resultados plausíveis. Quanto ao Moro, como bem disse ele, foi um juiz parcial, que tentou de toda forma realmente fazer justiça, ajudou o presidente Bolsonaro sim, quem negar isso aí está sendo injusto com o próprio Moro, porque quem deu o mandato, além daquela facada, além das ações do próprio presidente, que estava ganhando uma notoriedade e a popularidade, foi o juiz Sérgio Moro quando afastou a prisão ali, afastou o Lula e colocou ele na prisão. E ele queria, de todas as formas, pegar o criminoso, ele queria aplicar a justiça. Assim fez, a gente não pode negar que a Lava Jato recuperou bilhões para o Brasil. Isso está lá, está consagrado. Ocorre que Ciro Gomes, hoje nessa corrida presidencial, ele tem que mudar o discurso. Não sei se avança dos 4%, como bem disse Moisés, não sei se avança. Entretanto, está polarizado. Hoje existe a esquerda e a direita e assim sucessivamente. E o país... na tentativa de sobreviver ao longo dessas infrações que superam 10%, o combustível e outras questões que nós estamos vivenciando aí, que, como bem diz aqui o Samuel, a margem da pobreza, as pessoas, é latente. Você chega em vários locais aqui em Porto Velho mesmo, muita gente escolhendo o que ele vai alimentar, se ele vai almoçar, se ele vai jantar, se ele vai... ter lanche, vai ter um lanche, né, na verdade, na tarde. O que nós pensamos como brasileiros, sempre defendo, é um país melhor para todos. Essa é a nossa visão. Ok, Paulo Cavalcante, por favor, sua opinião. Bom, Ciro Gomes é um bravateiro, né? Toda a vida, sempre citando aquelas fórmulas mágicas, né, que ele vai resolver. Agora está dizendo que, se caso a pauta principal vai ser não a reeleição. Todo mundo tem esse negócio, né? Quando entra lá, se for o caso, coloca até para renovar eternamente, né? Que é o sonho, né? O sonho do Lula seria renovar eternamente. Ele não tem idade mais para isso, mas é o que ele gostaria. O que eu vejo, gente, o Ciro gosta muito daquelas matemáticas doidas, né? Ele cita percentuais e tal. É aquela coisa daquela pessoa que quer se fazer de inteligente. Então ele começa a citar várias fórmulas, cita não sei o quê, cita frases de efeito, frases decoradas, e isso faz com que, às vezes, uma pessoa leiga fale, nossa, esse cara deve ser... Mas começa a fazer a matemática, né? Começa a fazer, busca se realmente é esse valor. Não é, né? Então, na realidade, quando ele fala do Moro, ele está falando do perigo que ele correu também, né? Porque com certeza o Ciro deve ter muito rabo de lagartixa espalhado por esses lugares todos, e um dia esses rabos de lagartixa podem ser puxados, e aí o Ciro vai levar um tombo legal. Eu não admiro o Moro como político, não, né? Talvez se ele saísse para um Senado, alguma coisa, pode ser até que eu falo, não, tenta a sorte, eu acho que legal. Mas eu não admiro a maneira que ele se posicionou. Como juiz, eu considero o Moro, sim, eu acho que ele fez um trabalho lindo para a nação.
O Ciro está com medo porque o irmão dele é um ditador, né? Meteu um trator lá para passar por cima dos policiais. Se não tivesse lá uns caras brabos lá que meteram fogo, talvez ele tinha matado até uma meia dúzia. É esse tipo de Ciro que quer dominar o Brasil, gente. Será que é você que é um presidente assim? Deixa o Josinelli fazer o comentário rapidinho, porque eu preciso chamar novamente. Prepare as fotos aí para mim, por favor, tá, Evandro? Pois não, Josinelli? Não, Edivaldo, na verdade não é nem comentário, é uma dúvida que eu tive aqui com os debatedores nossos aqui, em relação à reeleição, o que eles acham, né? Porque já vou até passar a minha opinião. Eu acho que quando o cara vai para a reeleição, ele já vai favorável. Tem uma máquina na mão, tem pessoas trabalhando, então... Mas eu sou favorável. Eu acho que 4 anos apenas para qualquer governante, eu acho que não é suficiente para conseguir fazer uma mudança, uma transformação. Acho que é pouco. Então, assim, meu ponto de vista, claro, talvez eu esteja extremamente errado, mas eu gostaria de saber qual é a posição dos nossos debatedores aqui.